Boa noite, meus queridos. Na verdade, bom dia, 00:48. Então vamos lá, ó. O doido do professor gravando aula para ajudá-los na provinha de segunda-feira. Então vamos lá. Esse aqui é um conteúdo de nono ano, no estado, até primeiro e segundo ano do ensino médio, e conteúdo também de concurso público para ensino médio. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que decorar certas informações, tá? O primeiro é esse aqui. Então, toda vez que você vê um nome e uma vírgula depois, ele se chama vocativo. Então, uma das formas para a gente estudar para a prova é repetir. Então, nome, vírgula, vocativo. Nome, vírgula, vocativo. Nome, vírgula, vocativo. Certo? Vocativo não pode ser sujeito. Certo? Que é como se eu estivesse chamando a atenção, chamando o sujeito. Tá? Então, ele não é o ser da ação. Quem vai ficar no lugar do vocativo? Quem é o nosso coringa? Então, vamos mudar a cor aqui, certo? É o que? Então, nome, vírgula, vocativo. O quezinho, pronome relativo. Pronome relativo se relaciona com um termo anterior, certo? Que é irmão da Fernanda, olha só que bacana. Não tem essa vírgula aqui, ó. Não tem essa vírgula aqui? Que é irmão da Fernanda faz relação com o termo anterior, certo? Então, nós vamos dar o nome de aposto, certo? Então, nome, vírgula, vocativo. Que, pronome relativo, informação do termo anterior que esteja entre vírgulas ou entre parênteses, vai ter o nome de aposto, certo? Então, aqui eu já sei a resposta. O nome relativo se relaciona com qual palavra da frase? Só tem essa. Quem que vai estar antes do quê? O Paulo. Portanto, alternativa A, certo? 1A. Olha na 2. Sobre a frase acima, o Paulo, que é irmão da Fernanda. Então, nesse momento, eu tenho que pensar, né? Fazer prova é um momento de você se acalmar, respirar e ativar os neurônios, certo? A gente tem que pensar, né? E pensar de uma forma lógica, não é só pensar, né? Eliminar problemas até que fique somente uma alternativa que só pode ser aquela. Então vamos lá. Sobre a frase acima, o Paulo, que é irmão da Fernanda, está entre vírgulas, bacana, faz referência ao Paulo, bacana só pode ser aposto. Então, alternativa C. Vamos lá. Aí que facinho. Provinha é fácil. 3. Paulo, que. Automático. Paulo, vírgula, vocativo. Que, pronome relativo. Então, ele vai ter o nome de pronome relativo, alternativa D. Tá vendo? Vamos lá. Eita, crase. Esse aqui é praticamente um conteúdo que cai em concurso, tá? Então não tem como fugir, não. Então vamos lá. Qual que é a formação de crase? Um azinho preposição, um azinho artigo feminino, certo? São mais de 23 regras para crase, tá? Podendo chegar a 27. Então vamos lá. Eu irei à Argentina. Bacana. Tem uma regrinha, né? Na verdade são duas. Eu posso substituir um azinho, que é preposição, por para. E o segundo azinho continuo mantendo como artigo feminino. Eu irei para a Argentina. Deu certo? Tem crase. Para lugares, tem uma outra regra. Quem vai, volta, certo? Então, se for,
vamos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Não era essa a ideia, mas vamos ver se a gente consegue aqui. Espera aí. Word. Vamos ver se a gente consegue facilitar a vida de vocês. Então, espera aí. Ó, vamos colocar a letra grandona. Eu tenho um A, que é uma preposição. Certo? Eu tenho um A, que é o artigo feminino. Certo? São parecidos? São funções diferentes. Então, não ficaria bacana, né? Fui a Argentina. Poderia escrever dessa forma? Sim, porque são duas funções diferentes. O que resolveram fazer? Vamos colocar aqui. Fui, certo? Aqui. Fui. Nós temos essa construção, que seria o azinho mais outro azinho, Argentina. Então, eu tenho dois azinhos. Eu fui para a Argentina. Então, esse primeiro azinho, ele pode ser substituído por para. O próximo azinho vai ser um azinho normal, que é o artigo feminino. Então, quem vai, volta. Se o resultado for D, o que acontece? Como que a gente forma o D? Ele é uma preposição, certo? Para eu formar o da, eu tenho a preposição de mais o a. Então, é esse da que vai emprestar para o outro a os dois azinhos. Então, se eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Esse azinho não tem crase. Se eu vou a Paulista, quem vai a Paulista volta da Paulista. Portanto, o azinho com crase, certo? Então, é bacana você assistir o videozinho, vai pausando, vai acompanhando, tá? Mas a explicação é essa daqui, tudo bem? Só que aí depois tem as regrinhas, né? Tem situações facultativas, que é o caso do até, né? Que eu escolho se eu coloco ou não a crase. Antes de palavras femininas, pode ocorrer a crase, certo? Em alguns casos não. Por exemplo, entreguei o documento a ela. Então, o aluno ele fixa, né, aquela informação antes de palavras femininas, então vai ter crase. Não. Aqui eu tenho um pronome pessoal. Então, esse azinho aqui, vamos lá, vamos substituir. Entreguei o documento para ela. Não tem o artigo feminino. Então, no caso aqui, eu não vou ter a crase. Tá? Então, eu vou ter que aplicar regras particulares para cada situação. Tudo bem? Então, a crase é isso aqui. No caso, na questão aqui, ó, leia a frase, assinale a alternativa correta, irei à Argentina. O que está sendo pedido? Vamos para a pergunta. Assinale a alternativa que melhor explica o termo destacado. Então, eu sei que uma crase ela é formada pelo quê? Pela preposição e o artigo feminino, ou seja, alternativa C. Tá? Essa daqui é facinho. Vamos lá. Opa, família dos 5. Né? Nome mais complicadinho,
conjunção adversativa, nominho que eu dei para facilitar para os alunos do 8º ano. Então, vamos lá. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Então, eu vou lá fazendo de novo. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Certo? São os 5 mais conhecidos. Então, eu já sei que aqui, no entanto, passa uma ideia de contradição. O não é negação. Sempre negação. Ou seja, contradição e negação. Certo? Vamos lá. Tá fácil. Certo? 6. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Aqui eu tenho lugares. Então, se o exemplo são lugares, né? Se o exemplo é lugar, eu vou lá fazer. Quem vai, volta. Eu viajarei a São Paulo. Quem vai a São Paulo, volta de São Paulo. Então, não tem crase. Eu tirarei o meu passaporte para viajar a Brasília. Quem vai a Brasília, volta de Brasília. Também não tem crase. Eu gosto de ir a Minas Gerais. Show de bola, hein? Bacana. Quem vai a Minas, né, não quer voltar. Então, vamos lá. Quem vai a Minas, volta de Minas. Não tem crase. Eu vou à escola. Quem vai à escola, vai para a escola. Crase. E quem vai à escola, volta da escola. Então, alternativa D. Certo? Bacana. Então, para fazer uma boa prova, primeiro tem que saber o conteúdo. Certo? Isso é tanto para professor quanto para aluno, eu tenho que saber o conteúdo. Eu tenho que entender o que está sendo perguntado. Então, na hora que eu vou fazer prova, não existe conversar, não existe mexer no celular, não existe ficar prestando atenção em outras coisas, é a prova, tá? É o foco, certo? Eu sei que passa uma impressão chata, mas é isso aí. Eu tenho que focar na provinha, tá? E no que está sendo perguntado. Que nem aqui, ó, qual alternativa faz parte da mesma família? Opa, que o professor falou em família. Família dos 5. Então, só pode ser mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Aqui, ó, alternativa C. Certo? Quem que atrapalha aqui? Mas, no entanto, porém, todavia. Legal, mas tem um não. Mas, porém, opa, tem a crase. Tá vendo que é pensar de forma rápida, né? Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Só pode ser essa. Mas vamos ver essa aqui, ó. Olha o quezinho, pronome relativo. Então, aqui ele atrapalha a formação completa da família. Então, não é essa daqui. Opa! Luiz Fernando, que é meu amigo, vai gabaritar esta prova. Qual é o sujeito da frase? Então, vamos lá. Essa daqui é ótima para cair em concurso público, tá? E geralmente as pessoas erram. Luiz Fernando, sujeito. Sujeito não pode ser... Luiz Fernando não pode ser sujeito, que é vocativo. Olha a vírgula aqui. Olha aqui. Certo? Quem é que fica no lugar do vocativo? É o quê? Então, quem é o sujeito da frase? O quê? Certo? Então, essa daqui, muito fácil também. Opa, conteúdo de 8º e de 9º ano. O que é uma fábula? Histórias pequenas, né? Tem bichinhos, os bichinhos falam, e no final tem uma moral, né? Tem um ensinamento. Então, vamos lá. Nesse momento tem que pensar, certo? Eu tenho o conteúdo, agora eu penso. Somente os humanos falam? Não, bichinho fala. São histórias longas? Não, são histórias curtas. As personagens não podem ser animais? Pelo contrário, geralmente são personagens animais. Então só pode ser a A. Olha que moleza. Tem como errar? Não. Certo? A 10. Bati o olho, já sei. Olha isso. Ó. Não é o quê? E aí? O que você acha? É negação. Olha que molezinha. Só nessa brincadeira aqui você já acertou metade da prova. Marcos, Paulo, olha sendo somado, acrescido, o eu. Eu também quero ir para a festa. Eu também quero viajar. Então, eu fui adicionado nesse grupo aqui.
Então, o e, ele junta, ele soma. Então, a alternativa soma e adição, certo? Então, epa, vamos lá. Aqui, aqui, certo? Geralmente, nós escrevemos da forma como nós falamos, certo? E a gente escreve, às vezes, errado, porque nós falamos errado. Então, eu pretendo ajudar ela. Então, vamos lá. Pronome pessoal faz a ação. Nós temos pronomes que recebem a ação, certo? Nomezinho chato, pronome oblíquo, certo? Quem vai ajudar? Eu. Quem vai ser ajudada? Ela. Então, não pode ser ela. Então, eu pretendo ajudá-la, certo? E também não é precisando, trabalhando, estudando. É um gerúndio, certo? Pois ela está precisando. Então, aqui eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Vamos para a outra parte aqui. Então, vamos lá. 13. Analise a imagem e informe sobre o assunto, né, que é apresentado. Então, aqui eu tenho o cemitério, certo? E agora eu tenho também um texto. Então, vamos lá. Aqui termina. Teu rostinho bonito, teu nariz empinado, tua arrogância, tua soberba, tua ganância aqui, né? Dependendo aí da visão, até poderia ser, né? E tua falta de humildade, aí não, né? Então aqui o que está dizendo, né? Para nós não pensarmos que somos mais do que os outros, né? Tem gente que humilha as outras pessoas porque acha que é especial, porque tem, né? Acha porque tem um título, acha porque tem dinheiro, acha que pode humilhar as pessoas. Não, né? No final do jogo de xadrez, todas as peças vão para a mesma caixinha, né? Então essa é a ideia daqui do texto, certo? Então aqui eu tenho que interpretar que tanto a imagem quanto o texto trabalham o conceito da humildade, né? Vamos lá. Eita, agora complicou. A casa vermelha do primo do João. Eita, quanta coisa. E tem um quê? O que eu faço quando eu tenho informação a mais aqui, né? Quem que é linda? A casa. Está à venda? A casa. Ou seja, alternativa A. Certo? Então já caiu questões assim no Saresp. 15. Aqui ficou fácil, né? Aqui eu tenho a casa, aqui eu tenho o quê? E aqui eu tenho a crase. Então aqui é a alternativa B. Certo? Bacana? Uma questão construída aí para dar ênfase no nome, né? Aqui. Por uma questão de preguiça, né? Algumas pessoas, ou por tentar igualar escrita com fala, eliminam o R, né? De verbos que estão no infinitivo. Então, um ótimo aluno deve prestar, estudar e falar. Certo? 17, nós já vimos. Você viu a Fernanda? Sim, eu vi ela. Aqui ocorre algo que se chama, na língua portuguesa, de cacofonia. O que seria isso? Eu tenho uma intenção, só que quando eu junto certas palavras, me forma uma terceira palavra que não é o que eu queria dizer. Então aqui parece que é viela, né, de rua estreita. Ou eu amo ela, né, de moela de órgão de frango. Então não. Eu a vi. Certo? Quem faz a ação? Eu. Quem recebe a ação? Ela. Então ela tem que estar com um pronome oblíquo. Vamos lá, está acabando.
18. Aqui nós temos uma relação do colonialismo e depois o neocolonialismo, né? Que é justamente aí algumas regiões explorando, né, outras regiões, né? No caso aqui nós temos uma intervenção dos Estados Unidos e aqui nós temos uma intervenção né, na região da América Latina, América do Sul, e aqui nós temos uma intervenção da Europa, né, em relação ao continente africano, tá? Então, o que nós podemos escrever aqui, né? A imagem retrata o colonialismo ou neocolonialismo, que consiste na exploração, né, de regiões do norte, acima da linha, né, em relação a regiões do sul, em relação à linha, certo? Ou eu posso especificar Estados Unidos, América Latina, e nós temos também Europa em relação à África, ou também Europa em relação à América Latina, tá? Isso aqui também aconteceu aqui, ó. Certo? Então vamos lá. 19. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Então vamos começar pela E. Vou entregar a ele. Vou entregar para ele. Não tem crase. Promoção a partir. Eita, que tem mercado que adora colocar isso aí, né? Partir é verbo, verbo é masculino, também não acontece a crase. Então não pode colocar a partir com crase. Vou a Brasília. Quem vai a Brasília volta de Brasília, ou seja, não tem crase. Aqui é mais comum o erro, tá? E aí eu já sigo uma lógica. Se começa com D, não tem crase. Tem que começar com DA. Então, promoção da segunda à sexta, crase. Promoção de segunda a sexta, não tem crase. Não tem isso aqui. Então, aqui também não. Então, só posso ter a, né? Entreguei o formulário para a diretora, né? Vamos já corrigir aqui. Para a diretora. Bacana. Então, só pode ser a A. E aqui, questão 20. Analise a imagem e informe sobre o assunto, né? Aqui retrata a crise econômica, né? Antigamente encostavam caminhões, levavam embora a parte da ossada do animal, e agora, por conta, né, da crise, vendem até osso. Vender o osso é um problema? Não, né? Comentei com os alunos que existem alguns pratos que você inicia fervendo o osso, né? Aprendi a fazer com uma japonesa, yakisoba, e que ela me ensinou assim. Você já começa o yakisoba fervendo a água com o osso do porco ou do frango, e aí que já vai ter um gosto, né? E aí você reserva e aí você faz todo o procedimento. Então aqui o complicado é osso para a sopa, R$17. Então nós temos aqui uma informação sobre crise econômica, né? A venda aí de osso a um preço que não está barato. E a bônus? Responda na ordem a classificação dos termos apresentados. Então esse quezinho é o pronome relativo, o azinho é a crase, o não é negação, né? Do jeitinho que vem na prova. Nós poderíamos dar outro nome, mas aqui fica mais fácil para vocês. E aqui o mas, contradição, né? Ou conjunção adversativa. Então, meus queridos, é isso, tá? E não tem como fazer prova ir bem sem estudar, tá? Óbvio que se vocês forem fazer uma outra prova, não vai ser essa daqui, né? Vocês vão fazer uma outra prova. O importante é saber o conteúdo, né? Quando a gente sabe o conteúdo, a gente faz qualquer prova, né? Eu posso criar a questão que for aqui que você vai acertar. Agora, se você não sabe o conteúdo, complicou. Então, um ótimo estudo, né? E até o próximo vídeo. Um abração, meus queridos.